O Alerj Debate está de volta falando sobre turismo na Baixada Fluminense. Deputado, você acha que há necessidade de ser feito um caderno de turismo, já que já existe um blog criado por eles, enfim? Seria interessante um caderno também informando ônibus, pontos turísticos, de que forma as pessoas chegam, quanto elas vão gastar, no que elas vão gastar? Essa é uma necessidade importante hoje em matéria de turismo. Primeiro, levantar o que existe. É um pouco o que o seu blog faz com a região da Baixada Fluminense. Mas é preciso levantar, inventariar. E a importância das faculdades de turismo se agregarem a esse trabalho em todo o nosso estado, levantar as questões. E o que eu tenho descoberto em cada município do nosso estado, coisas fantásticas que eu não tinha a mínima ideia que existiam e que potencialmente, enfim, são importantes no desenvolvimento do turismo no nosso estado. Então é preciso conhecer primeiro, claro, e criar um portal para agregar não só os diversos aspectos do turismo, mas também os eventos que acontecem em todo o nosso estado, muitos eventos maravilhosos, como é o caso de uma corrida de charretes que acontece no noroeste do estado, que eu não tinha ideia que acontecia, enfim, e que é de muito interesse para todos nós. Enfim, que com uma pequena divulgação, enfim, se aumenta o fluxo turístico para aquela região. Tem mais eventos pitorescos como o que ele falou agora? Porque essa corrida de charretes é muito legal. Em toda a cidade tem sempre uma festa do trabalhador, festa de emancipação da cidade, tem as exposições agropecuárias, tem as festas juninas, tem também o carnaval em todas as cidades. Aqui na região metropolitana, o carnaval é celebrado de uma forma. Agora, dentro desse período, vocês recebem turistas ou ainda isso é pouco divulgado? Porque no carnaval a gente sabe que recebe. Os estrangeiros vão para lá, em Nilópolis, onde tá a quadra das escolas. Mas assim, o que eu quero saber é, por exemplo, na corrida de charretes ou nessa festa junina que tem agora, vai turista para lá ou se ainda falta um pouco mais de divulgação para isso? Acredito que ainda falta um pouco mais de divulgação, porque a princípio, quem vai para esses eventos é quem sabe, quem é da região, divulga, olha, vai ter uma corrida de charrete. Mas o boca a boca é muito importante, né? Mas só que falta um respaldo do poder público, falta uma divulgação mais ampla. Falta a Secretaria de Turismo da localidade repassar a autarquia que cuida do turismo no estado e ela fazer a divulgação, não apenas em termos regional da região, mas em termos regional para todo o estado. Porque essa é a política fundamental, é a política que o estado tem que ter de integrar os municípios todos. Exatamente. Enfim, e dar visibilidade aos programas turísticos do nosso estado. O senhor, como presidente da Comissão de Turismo, pretende fazer isso? Não tem a menor dúvida disso, criar um portal, poder dar visibilidade a tudo isso que acontece. Eu tenho feito reuniões periódicas com secretários de turismo de todo o nosso estado, exatamente para despertar e conhecer um pouquinho dessa realidade. E aí sim, poder, a partir dessas informações e de reuniões nas diversas áreas do nosso estado, para que a gente possa regulamentar a Lei Geral de Turismo, que é um pouco para mapear o interesse turístico do nosso estado, o potencial turístico, e, claro, para criar diretrizes, para que a gente possa ter aqui no Rio de Janeiro, seja o primeiro estado a regulamentar a Lei Geral de Turismo. É preciso também pensar em parcerias, envolver poder público e iniciativa privada. Um exemplo que eu poderia sugerir é, por meio da FETransport disponibiliza em algumas empresas a Bus TV. Por meio da Bus TV, o cara está lá pegando ônibus para o trabalho, aí ele vai ver, tem isso em Partido Alferes, muito legal, é de graça. Por exemplo, em Partido Alferes, no distrito de Arcozelo, existe uma aldeia que foi criada por Francisco Carlos Magno, que é considerado como o patrono do teatro brasileiro. Na época, quando eu fui lá, eu fiquei pensando, é de graça. Pouca visitação, pouca divulgação, e é um achado. E a população precisa dessa cultura toda, né? A população precisa... Ela procura... Às vezes ela não tem a informação de que existe. Mas com esse levantamento que a gente vai fazer, e a internet para a gente é uma ferramenta importante para isso, para descobrir o teu blog, enfim, para descobrir outras pessoas que também têm esse interesse, que fazem esse trabalho e, claro,
E a tarefa do parlamento e da comissão é muito essa, de poder juntar as pontas todas, o setor privado, o setor público, cobrar do setor público uma atuação direta nessa integração, que é uma função sem a qual, enfim, não se consegue desenvolver o turismo no Rio de Janeiro. Quando a gente conheceu esse mapa todo e poder disponibilizar, não tenho dúvida que todos nós vamos ter o maior interesse de se programar e conhecer a partir do Alferes, conhecer essas peculiaridades das diversas regiões do nosso estado. Eu queria que você falasse o seu blog, tá? Para a gente deixar isso para os telespectadores, para eles saberem, poderem ter acesso e saberem ter informações da Baixada Fluminense como um todo. Bom, o endereço do relato de viagem, etc., é viajantedoria.blogspot.com. Lá você, além da questão turística, tem a questão também do transporte coletivo. Para quem quer saber mais sobre a Baixada, tem o blog de turismo, que é o sitedabaixada.com.br/turismo. Esse site da Baixada, por exemplo, você fica sabendo da história dos municípios da Baixada. História e um pouco dos pontos de dos interesse. pontos turísticos. É até bom, além da questão do turismo, até ajuda em alguns trabalhos escolares, acadêmicos. Perfeito. Deputado, suas considerações finais. Não, dizendo que é uma iniciativa fantástica do site, enfim, do seu blog, Luiz Antônio, mas, na verdade, a gente tem urgência que a gente faça esse trabalho de levantamento do potencial turístico do nosso estado, que pelo que eu tenho visto é muito grande. Eu acho que a Turismo tem que cumprir um papel fundamental na organização. De incentivar também, incentivar né? a organização e disponibilizar essas informações. A Comissão de Turismo da Assembleia Legislativa vai construir esse portal, enfim, para agregar essas informações, para que a gente possa, enfim, ver o turismo, que sempre é utilizado no discurso político, enfim, de fato, uma indústria importante no nosso estado, como é pontualmente em algumas cidades do nosso estado. Deputado, Mas é preciso turismo dá dinheiro, pelo amor de Deus, dá emprego e ajuda os certeza. municípios. Não tem a menor dúvida disso. Você vê, a Baixada Fluminense, que é voz corrente, não tem nenhum atrativo turístico,